Decisão da Justiça urgente no INSS. Eu tenho que trazer para vocês uma informação para aquelas pessoas que nesse momento estão passando por uma situação em que elas acham que é o fim de tudo, e não é. É só o começo. Se o INSS negou para você, agora é a hora de você conquistar aquilo que é seu. Vou deixar um número de telefone aqui se você tiver alguma dúvida, e vamos para essa informação aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Você já parou para pensar que talvez a maior certeza que você tem sobre o seu benefício do INSS, sua aposentadoria, pode estar completamente errada? É isso mesmo. Muita gente vive a vida inteira acreditando que só vai conseguir parar de trabalhar depois que tiver velho, quando não puder mais aproveitar. O que precisa, às vezes, esperar o cabelo ficar branco, né, os netos, as dores nas costas, de tanto tempo de serviço. Essa crença, muitas vezes, rouba a chance de quem precisa de um benefício do INSS o quanto antes. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que precisam de um benefício com a máxima urgência. Isso aqui não é brincadeira, as pessoas estão realmente sofrendo, né, e sofrendo ali, precisando de algo, e essas pessoas não estão tendo acesso. Vou pedir para vocês, portanto, já compartilharem esse vídeo ao máximo nas suas redes sociais para localizar essas pessoas, pessoas que tiveram ou não do INSS, pessoas que foram cortadas injustamente e têm documentos, pessoas que foram retiradas à força da fila do INSS, pessoas que recebiam e foram para reabilitação profissional e o benefício, o pedido foi negado e não estão recebendo mais. E por que, né, eu estou falando isso? Porque existe um outro lado da história, um lado que o INSS não está espalhando por aí, tá? Um lado que pouca gente consegue, mas que pode mudar a vida de muita gente do dia para a noite. Estou falando de coragem de não aceitar essa situação e lutar. Né? O que eu vou contar aqui agora é capaz de virar o seu mundo de cabeça para baixo. Estava conversando com uma pessoa aqui do interior de São Paulo, da cidade de Ponta Linda, né, no interior de São Paulo, e ela falou, mas eu preciso ter uma idade para aposentar, tá? Então imagina a seguinte situação, uma pessoa nova, cheia de sonhos, com seus 20 e poucos anos aí nas costas, uma idade em que a vida deveria estar só começando, né? O corpo dela não coopera, dores que não dão um minuto de paz, não dão trégua, cansaço que não passava com descanso, noites sem dormir, noites em claro, dias em que levantar da cama parecia uma montanha impossível de escalar. Aí vem aquela pessoa da família e fala, mas o fulano é vagabundo, não gosta de trabalhar, dorme até tarde. São julgamentos e mais julgamentos. Eu garanto que você já viu isso, você pode estar passando por isso. E o diagnóstico dessa pessoa veio fibromialgia, tá? Uma palavra difícil, que poucos entendem, uma doença que não aparece no exame, tá? Não aparece no exame de sangue, não aparece no raio-x, não deixa marcas na pele, mas que destrói por dentro, que tira a força, a disposição, a vontade de viver, que transforma o simples ato de você segurar um copo na mão, de digitar num computador, numa batalha dolorosa. Só quem tem sabe, e quem não tem, não vê, a doença não tem cara, e a pessoa é julgada. Olha, essa menina que eu estou falando aqui, ouviu de muita gente a seguinte situação, você é muito nova para estar assim, isso é frescura, você tem que se esforçar mais. Só que o corpo dela gritava por ajuda. Ela tentou de tudo. Médicos, remédios, fisioterapia, tratamentos alternativos, mas a dor nunca ia embora. E o trabalho, que antes era uma fonte de realização, virou um verdadeiro sofrimento, um pesadelo. Até que alguém falou a realidade para ela. Você sabia que pode pedir uma aposentadoria por causa dessa doença? Olha, no momento ela até riu, achou que era piada, tá? Uma menina que está na casa dos 20 anos de idade, se aposentar pelo INSS,
Isso não existe. A aposentadoria é para gente idosa, para pessoas, né, velhas. É isso que você pensa. Mas aí ela resolveu investir. Ela foi atrás, leu, estudou, perguntou, descobriu algo que o INSS se esconde no meio de tantas leis, mas que está lá, preto no branco. E principalmente nesse ano, né, depois de 2026, considerado como deficiência. Olha a porta que está se abrindo aqui. Essa pessoa, ela vai descobrir o seguinte, que a aposentadoria por incapacidade permanente, o nome bonito que o governo deu para a antiga aposentadoria por invalidez, não tem nada a ver com a idade. Nós temos que quebrar esse paradigma. Não é o número de anos vividos que vai decidir se a pessoa tem direito ou não ao benefício do INSS. E também não é só a doença. Presta bastante atenção. É a doença, é a limitação para o trabalho, é a prova que você consegue, né, de que você não tem condições mais de trabalhar. E ponto final. Essa menina de 20 e poucos anos juntou todos os documentos, todos os papéis, todos os laudos, todos os exames, todas as receitas médicas, todos os seus atestados médicos. Ela mostrou que a fibromialgia não era uma dor passageira, mas uma prisão permanente. Olha, ela passou por médicos do INSS, foi examinada, questionada, revirada e no fim, o que aconteceu? Ela ganhou. E aqui que eu espero de coração que você tenha chegado até esse vídeo. Se você chegou até aqui, já comenta, cheguei, e comenta aí, você conhece alguém que passou por isso? Olha, o benefício do INSS foi pago, foi concedido a uma jovem de 21 anos que mal tinha começado a vida profissional, conseguiu o direito de se aposentar, porque a lei diz que o que vale é a incapacidade para o trabalho que veio de um problema de saúde, e não a data de nascimento, não a certidão de nascimento. Olha, isso não é uma exceção, não existe apenas esse caso, não é um milagre, isso é lei, tá? Tá no decreto, tá na regra, tá lá no que o governo prometeu quando criou a Previdência Social. Agora, segura essa informação com carinho, porque ela pode ser a chave para a sua vida, para que a vida de alguém que você conhece possa mudar. Olha, essa menina fez e você também pode fazer. Alguém que você conhece, alguém que você ama. Então, já compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Tem um número de telefone aqui que eu posso ajudar vocês com mais informações, tá? Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, o que importa é se sua doença impede você de trabalhar. O que importa é a prova de que aquele problema de saúde te impede de você trabalhar de forma definitiva e que não existe jeito, né, de colocar você em outra função e que a reabilitação profissional não é possível para o seu caso. Por que eu estou falando de reabilitação profissional? Porque a reabilitação profissional é o novo pente fino do INSS, tá? E é aqui que mora o segredo. O INSS, ele não vai te dar o benefício de mão beijada. Ele não vai olhar desconfiado. Ele não vai dizer, né, que você é novo demais. Ele vai tentar fazer o seguinte, ele vai tentar convencer você a desistir do seu direito, tá? Mas a lei está do seu lado. Você vai persistir. Por que eu estou falando isso? Porque se você passar pelo INSS, provavelmente o médico perito do INSS que é pago para negar, vai olhar para sua cara e vai falar, você é muito nova, você é muito novo, e vai negar o seu benefício. O mais importante é que existe caminho para isso, tá? E o caminho é começando sempre pelo INSS. E a justiça vem logo em seguida para corrigir os erros do INSS. E aí que a maioria das pessoas erra. Quando elas ouvem o não do perito médico, elas jogam a toalha, acham que acabou, que não tem mais jeito, que não tem como viver, né, correndo atrás. Então, elas colocam na cabeça que elas vão ter que viver com aquela dor e com a falta do dinheiro para cuidar da saúde e sobreviver para o resto de sua vida. Mas não acaba, tá? O não do INSS não é a última palavra. É só o início de uma briga. Exatamente. De um processo
em que você não vai fazer nada, mas sim o advogado que você escolher é que vai queimar a cabeça, tá? A Justiça Federal tá cheia de casos como dessa menina de 21 anos, pessoas que tiveram um pedido negado pela perícia do INSS, mas que na frente de um juiz, com um perito médico de verdade, com provas robustas, conseguiram o que era delas por direito. E você sabe que a justiça, ela costuma ter razão, não é verdade? E para quem ela costuma dar razão? Adivinha? Olha, porque o juiz, ele não olha só para uma coisa, ele olha para o conjunto da obra. Ele não fica naquele dia da perícia, onde você pode estar num dia melhor ou pior. Os dias não são iguais. O juiz vai olhar para os seus laudos, para o seu histórico de tratamento, as tentativas e falhas ao correr atrás de uma melhora, vai ver todo o sofrimento que vai estar ali mês a mês colocado nos seus documentos. O juiz vai de acordo com o que o seu advogado colocar. Ele vai ver que o médico perito do INSS, que ele tem ali apenas 5, 10 minutinhos para examinar uma vida inteira sua. E essa menina de 21 anos, por exemplo, ela não ganhou na primeira vez. Eu tenho que ser honesto com vocês. Ela teve que insistir, teve que procurar ajuda, teve que aceitar o não do INSS, engolir aquela situação, aquela perícia médica que às vezes é humilhante, é ultrajante, mas o que ela fez? Ela levou o caso para a justiça, ela foi lá, né, mostrou que a fibromialgia dela é uma doença reconhecida como um incapacitante permanentemente, ou seja, considerada como uma deficiência, é um problema de saúde pelo resto de sua vida. Se ela tivesse desistido no primeiro não do INSS, ela estaria hoje sofrendo sem dinheiro e sem dignidade, sem o mínimo de perspectiva, sem condições de dar um tratamento digno para suas dores. Ela não desistiu. Ela acreditou que a lei existe para proteger e o que aconteceu? Simplesmente ela estava certa. Então agora escuta com bastante atenção, porque essa aqui é a parte mais importante desse vídeo e eu espero de coração que você tenha chegado até aqui. Olha, o que eu estou dizendo não é para você sair por aí pedindo aposentadoria sem ter provas, sem ter documentação. Não é para enganar ninguém, não é para fingir que você está doente. É para você que realmente sofre, você que tenha fibromialgia, para você que acorda todo dia com dor, para você que já não consegue mais pegar no pesado, ou sentar numa cadeira por 8 horas, ficar em pé durante muito tempo, ou lidar com estresse de chefe, ou com barulho de uma fábrica. É para você que já tentou de tudo e a medicina disse, não tem mais o que fazer. É para você que o médico falou, você não vai melhorar, vai ter que conviver com isso. Olha, se esse é o seu caso, você precisa saber que a lei vai amparar você, tá? Que existe um caminho. Mas, para isso, você tem que fazer a sua parte. Primeiro, vamos lá, junta tudo, todos os exames, os relatórios, todos os atestados, não joga nada fora. Organiza tudo de uma forma que isso possa ser colocado na ordem de tempo, do mais antigo para o mais novo documento. Então, organiza por datas. Mostre que a doença não é de hoje, mostre que você sofre há alguns meses, tá? Só não pode ser algo que começou antes de você começar a pagar o INSS, é claro. Segundo, vá ao INSS, marque a sua perícia médica, vá preparado, leva tudo, não esconda nada e seja sincera sobre as suas limitações. Mostra como a doença atrapalha o seu trabalho, o seu dia a dia. Só toma cuidado com uma pegadinha. De preferência, na hora de pedir o auxílio-doença, peça ajuda para um advogado. Porque na hora de colocar quando surgiu o problema de saúde, você tem que falar que começou agora. Terceiro ponto importante aqui, de 4 que eu separei, se o INSS disser não, não desista. Tá? Porque o advogado da sua confiança, ele vai na Justiça Federal, onde você vai mostrar para o juiz que você não tem condições para trabalhar. E por último, mas não menos importante, tenha paciência. A justiça pode demorar um pouquinho mais,
cada dia que você espera aí, você pode ter certeza que é uma vitória na sua vida. E tem uma notícia que saiu agora, que eu ia até deixar para outro vídeo, eu vou adiantar aqui para quem chegou até aqui no vídeo, eu acredito que somente quem tem interesse mesmo chegou até aqui, somente quem precisa de verdade. Olha, o número de acordos para combater a hiperjudicialização previdenciária tem aumentado. O que significa isso? Eles estão liberando processos da justiça mais rapidamente. Então, para você que está assistindo o vídeo agora, esse é o momento. E lembre-se, o que vale não é a sua idade, mas sim a sua incapacidade para o trabalho. É a prova de que você não pode mais trabalhar. É a comprovação de que a reabilitação profissional não é possível. Se esse conteúdo te ajuda de qualquer forma, né, seja te incentivando a correr atrás, ou mostrando que é possível, que o não do INSS não é o final, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, isso fortalece o canal e faz com que essa informação chegue para quem realmente precisa. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, já se inscreva, ative os sininhos das notificações aqui para não perder nenhuma atualização importante sobre o INSS. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui parece bom demais para ser verdade. Eu sei que para muita gente a ideia de se aposentar jovem soa como um sonho distante e impossível, mas não é um sonho não. É um direito. É um direito que, infelizmente, tem que ser conquistado com muita luta e muitas pessoas acabam desistindo. Eu quero agradecer a você que me acompanhou, né, a você que sempre acompanha os vídeos do canal. O INSS, ele não vai ligar dizendo para você: ei, você está doente? Então vem cá que eu vou te dar um dinheirinho. Não é assim que funciona. Não. Você tem que ir atrás, você tem que bater na porta do INSS, você tem que mostrar os seus documentos e tem que insistir. Mas quando você conseguir, quando aquele primeiro pagamento cair na sua conta, você vai olhar para trás e pensar: olha, valeu a pena ter lutado por um direito que é meu. Valeu a pena cada ida ao médico, cada exame, cada noite sem dormir, cada lágrima de frustração. Porque sofrimento a gente não tem como evitar, porque no fim a justiça vai chegar. Sim, olha, ela chegou para essa menina de 21 anos com fibromialgia, ela chega para o senhor com 50 anos com problema de coluna, ela chega para a senhora com 40 anos que tem uma depressão grave, ela chega para todo mundo que tem doença que impede de trabalhar e que tenha documentação que prova isso. Então, se você está aí sofrendo, achando que não tem jeito, achando que é novo demais para ter uma aposentadoria, um benefício do INSS, achando que o INSS nunca vai te dar um benefício, eu peço o seguinte: não desista, tá? Não desista antes mesmo de tentar. Não desista antes de juntar seus papéis, não desista antes de ir à perícia, não desista antes de ir para a justiça. Você pode ser o próximo nessa história de sucesso, pode ser a próxima pessoa que vai contar para os outros: eu consegui, eu não desisti e valeu muito a pena. E é por isso que eu estou aqui todos os dias trazendo informações como essa para que você saiba que existem caminhos verdadeiros a serem seguidos, para você não se sentir sozinho, não se sentir sozinha, porque você não está. Eu vou estar sempre aqui ao seu lado. Meu compromisso é com a verdade, com informações corretas para ajudar quem mais precisa. E eu tenho que contar, é claro, com a ajuda de vocês, assim como vocês podem contar comigo. Então faz o seguinte: compartilhe esse conteúdo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Muitas pessoas estão perdendo direito todos os dias simplesmente por falta de informação. E o meu compromisso do canal Drone Diário Vídeos Informativos é trazer essa orientação de forma correta, baseada em fontes oficiais, para que você conheça e defenda os seus direitos. Eu quero agradecer o carinho de todos, de todas que me acompanharam até aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.